meus queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos. E aí, você tem medo de tempestade? O que a gente faz para ter paz no meio da tempestade? E pode ser uma tempestade literal ou então figurativa, não é mesmo? A nossa história foi encaminhada pela Georgia Banton e é uma jamaicana. E ela fala que ela estava tremendo de medo, colocando as coisas numa mala. O seu marido havia sugerido que eles empacotassem algumas peças de roupa e outras coisas que eram essenciais e deixassem um hospital próximo onde ele trabalhava. Eles estavam, sabe por quê? Arrumando isso e ela estava com medo porque eles estavam se preparando para o Irma, um furacão de categoria 5, e isso seria terrível. As imagens que ela tinha visto dos países que já haviam sido destruídos por esse furacão Irma, olha, aumentavam ainda mais o medo dela. Aqueles pensamentos catastróficos invadiram a mente da nossa amiga. Será que ela conseguiria ver a sua filha de 1 ano e 3 meses crescer? Será que ela iria crescer? Foi aqui que ela caiu de joelhos. Ela estava sozinha lá no quarto, orando a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles. No restante daquela manhã, ela tentou manter a mente ocupada, né? E sim, envolvida com os preparativos para não ficar pensando tanto naquele medo que estava invadindo o coração dela. Aí ela tentou evitar também assistir a vídeos de furacão, mas cada vez que o marido assistia a uma notícia e ela olhava para o rosto dele na cozinha, ela já sabia que era ruim. Ele tentava disfarçar, mas era visível o medo nos olhos dele. A função dele era proteger a família, mas a disputa estava injusta em relação àquele furacão, né? Mal sabia ele o quanto ela estava doída por ele naquela situação. Então eles decidiram fazer um culto familiar ao meio-dia. E eles leram que está em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. E lá tem exatamente, sabe o quê? A história de Jesus acalmando a tempestade. Jesus acalmou a tempestade quando ele foi acordado por seus discípulos que estavam apavorados. E depois de ter acalmado a tormenta, Jesus se voltou para os apóstolos e perguntou: escuta, por que vocês estão com tanto medo? Enquanto ela lia essa história na Bíblia, ela sentiu como se essa pergunta realmente estivesse sendo feita direta para ela. Ela já tinha orado, mas ainda estava agindo movida pelo medo. E ela ficou com vergonha. Para encerrar o culto, ela orou e pediu para que Deus fortalecesse a fé, que ajudasse eles a parar de se preocupar tanto. Aí ela se recostou na cadeira e ficou observando a sua filha. Ela estava completamente alheia a tudo o que estava acontecendo, continuava rindo, brincando, pulando pela casa, né, como sempre fazia. E ela aprendeu com aquele bebê de 1 ano e 3 meses como permanecer calma. Como disse Jesus, em verdade vos digo, que se vocês não se converterem, não se tornarem como uma criança, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Sabe, gente, quando o furacão passou por eles naquela noite, ela ficou surpresa, porque ela dormiu a maior parte do tempo naquela noite. Ela tinha experimentado uma paz indescritível no meio da tempestade. E aí, você está passando por uma tempestade na sua vida? Que tal confiar nesse Deus? Ele tem o poder para acalmar as tempestades, mas a gente tem que confiar nesse poder, na presença dele. Realmente descansar. Um dia abençoado para você e até amanhã.